Hoje nós vamos falar quais são os documentos necessários para você tirar a vigilância sanitária do seu consultório ou da sua clínica. Acompanhe nosso vídeo. Olá doutor, olá doutora, tudo bem? Hoje viemos gravar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar como você tira o alvará da vigilância sanitária do seu consultório, da sua clínica ou até do seu hospital, tá? Primeiramente, a vigilância sanitária para esse porte de clínica, hospital e consultórios, ela é de abrangência municipal, tá? Então, a Secretaria da Vigilância Sanitária do seu município que vai dar esse documento. Então, como no Brasil a gente tem milhares de municípios, o procedimento específico, como faz em cada município, eu não vou entrar aqui. Isso aí, o ideal é realmente você contratar uma empresa especializada para que possa fazer isso. Mas você precisa de ter noção quais são os documentos necessários que você precisa de apresentar, o fiscal da vigilância que você precisa de ter aí no seu consultório, sua clínica, tá? Então, o documento que a gente vai falar hoje é o alvará da vigilância sanitária. Como obter, quais são os documentos que você precisa de apresentar, tá? Como eu falei, isso vai ter que fazer um protocolo, depois vai ter um fiscal que vai visitar o seu estabelecimento e vai verificar se ele está de acordo com as regras. Lembrando que toda questão estrutural é a RDC 50, a legislação da RDC 50. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, tá? Se você tem um CNPJ, tá? E você tem que apresentar o seu CNPJ, o cartão do CNPJ. Se você não tem um CNPJ, você precisa de apresentar a sua inscrição municipal, tá? Tem que ser cadastrado no município com o CPF a inscrição municipal. Lembrando que se você tem um CNPJ, você tem CNPJ mais inscrição. Se você tem CPF, vai ser somente a inscrição municipal. Isso é muito importante apresentar, então isso você já tem que fazer esse registro no município, tá? O outro, se você tem um CNPJ, é o contrato social. Obviamente, se você tem um CNPJ, você tem um contrato social. Então você precisa de apresentar esse documento para fiscalização. Muita gente pergunta, Léo, eu preciso de deixar esse documento impresso aqui no consultório? Então, a maioria dos documentos a gente consegue deixar salvo no computador. Caso a vigilância sanitária faça uma visita, você abre lá a pastinha e apresenta, tá? Tem documento, um ou outro, que é um documento físico, que aí você vai ter uma pastinha. Hoje, para os nossos clientes da Conta Doutor, a gente tem começado a fornecer uma pastinha com os documentos necessários, principalmente com esse que eu estou apresentando hoje para vocês, tá? Outro documento muito importante, você tendo o CNPJ ou o CPF, é o alvará de funcionamento, tá? Para o seu consultório, sua clínica ou o seu hospital funcionar, obrigatoriamente você precisa ter um alvará de funcionamento. Importante, pessoal, não confundam alvará de funcionamento com alvará de vigilância sanitária. São dois documentos distintos, tá? Um trata do alvará de funcionamento, uma permissão do município para você funcionar. O outro é uma permissão da vigilância sanitária, pois você atende pacientes e tudo para você atender esses pacientes e funcionar. Então não confundam. Alvará de funcionamento, vigilância sanitária. Beleza? Um documento muito importante, e esse muita gente tem dúvida. AVCB. Esse é o alvará do Corpo de Bombeiros, tá? De quem que é a obrigação desse documento? Geralmente, quem tira esse documento é o proprietário do imóvel. Então, se você está em um prédio, né, você está em um shopping, quem é responsável em tirar o AVCB é o conjunto inteiro, tá? Mas lembrando que para o AVCB, você precisa de um projeto de incêndio. Aí o projeto de incêndio ele é específico do seu local, tá? Então, nem que sempre que vocês forem fazer um contrato de aluguel, antes de vocês fecharem o contrato, pergunta: olha só, esse local que eu estou alugando tem o AVCB? Porque se não tiver, a vigilância sanitária pode não liberar o seu alvará sanitário por causa do AVCB. Então isso é muito importante, tá? Essa outra licença, licença ambiental, essa depende de municípios, porque geralmente clínica e consultório, a maioria não precisam da licença ambiental, porque você não vai fazer atividades que vai impactar o meio ambiente, tá? Porém, quando é um hospital, geralmente já precisa de uma licença ambiental. Só que isso, como é uma questão municipal, quem rege isso é o município, tem que consultar em cada município. Por exemplo, tem algumas cidades que eles apresentam uma dispensa de licença ambiental. Tem outras cidades que nem precisam dessa dispensa. E tem outras cidades que pedem a licença ambiental. Então, assim, eu não posso falar tem que ter ou não tem que ter. Isso depende do município que você está, ok? Um outro documento é chamado de ou prescende ou laudo da água, tá?
Quando você vai abrir o consultório, vai abrir a clínica, você tem que entrar em contato com a operadora de água aí do seu município. Então eles fazem, dependendo do porte, eles fazem só um laudo da água para atestar que aquela água não é contaminada, não tem nenhum problema e tudo. E se for um porte um pouco maior, ele faz esse presente, que é um projeto já, que você tem que informar de onde vem a água, como você manda para o esgoto. Se for um hospital, por exemplo, tem uma água contaminada, né? Então uma sala, um bloco cirúrgico, quando for limpar o bloco cirúrgico é uma água contaminada, então você tem que fazer um tratamento prévio antes de jogar essa água no esgoto. Então esse é um documento importante. Para clínicas e hospitais já é um documento um pouco mais complexo, que é difícil conseguir sozinho. Então você precisa realmente de uma consultoria, uma empresa técnica para conseguir esse documento. Se fosse pequeno porte, aí sim pode ir direto na operadora de água do seu município. Tá? Esse aqui está em voga, CNES, né? Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Esse, como é que funciona? Todo estabelecimento da área da saúde, se ele está na área da saúde, seja ele um consultório médico, odontológico, psicólogo, nutrição, ele obrigatoriamente tem que ter o CNES. A maioria das empresas, dos consultórios, às vezes não tem o CNES, porque é um documento que não gera multa, né? Então se você não fizer, ele não vai te gerar uma multa, eles não vão fechar seu estabelecimento. Então geralmente o pessoal providencia ou quando vai fazer algum credenciamento, né? Ou quando o fiscal da vigilância sanitária solicita. Mas é um documento, ele é muito chato de fazer, tá? Ele é muito chato de fazer, mas ele é obrigatório a ter. Então lá ele informa quem são os prestadores de serviço, quem atua naquela clínica, quem atua naquele consultório, né? Qual que é a carga horária. Então esse CNES ele é importante, tá? Ele tem que ser feito e muita gente às vezes não faz. Então ele só faz quando sofre uma fiscalização ou quando precisa de credenciar em algum convênio, que esse convênio só credencia se tiver o CNES. Lembrando, todos esses documentos que eu estou passando, se você for credenciar em algum convênio, eles vão te pedir tudo isso, tá? Você pode ou fazer por conta própria, né? Aí você tem que botar na ponta do lápis quanto vale a sua hora, né? Se vale a pena você contratar alguém para fazer isso ou se a sua hora você tem tempo disponível para você mesmo fazer. Lembrando que são documentos burocráticos, tá? Não é só entrar no site e fazer. É um pouquinho chatinho, alguns são muito chatos de fazer, tá? Outro documento, esse todo mundo conhece, órgão de classe, né? Então, o órgão de classe dos médicos é o CRM, dos dentistas é o CRO. Quando você tem CPF, para você exercer sua profissão, obrigatoriamente você tem que ter. Então, se você tem um consultório que não tem a CNPJ, ok, você precisa só do seu órgão de classe no CPF. Se você tiver um CNPJ e tiver um consultório, uma clínica, um hospital, obrigatoriamente o CNPJ tem que ser registrado no órgão de classe. Sim, você vai pagar uma anuidade sobre o órgão de classe do CNPJ também. Ah, mas eu não quero. Tem que pagar. É lei, é regra, não tem como escapar. Então, se você abrir um CNPJ para abrir uma clínica e tudo, você tem que cadastrar essa clínica no órgão de classe. Tá? Você vai ter uma taxa de cadastro e depois você tem uma anuidade. Essa anuidade ela varia de estado para estado. Tá? Isso já é um órgão estadual. Tá? Outro documento que precisa de ter, muita gente não conhece, o regimento interno. Esses manuais, esses regimentos internos, a gente não vai entrar em muito detalhe agora. Por quê? Para os nossos clientes, a gente vai fazer um vídeo detalhado, explicando como é cada um, né? A gente às vezes fornece alguns modelos para vocês. Se você não conhece tudo, joga aí, ó, dá uma bugada, né? Joga no Google aí, procura um pouquinho. Então, o regimento interno é um regimento interno aí do seu consultório, clínica, com algumas regras, explicando algumas condições, né? Como funciona. Alguns a gente coloca um organograma, né? Então, explicando um pouco mais o seu regimento interno, tá? Outros documentos, aí aqui não é só um, aqui são vários, tá? O manual de procedimentos e rotinas. Então, a gente tem alguns manuais e alguns tipos de procedimentos. Então, é o famoso POP, não sei se já ouviu falar, né? Procedimento operacional padrão. Então, se você é um consultório odontológico, você tem que fazer POP de algumas coisas. Então, tem os principais, por exemplo, você tem que ter um POP de limpeza. Ah, mas tem que ter um manual de limpeza? Sim, a vigilância sanitária pede que você tem que ter um manual de limpeza. Então, qual que é a orientação, como você vai limpar certo tipo de equipamento, certo local, qual produto você vai utilizar, tá? Então, isso é só jogar no Google também, manuais de procedimentos e rotinas, você vai conhecer melhor. Lembrando que para os nossos clientes a gente vai fazer um vídeo
explicando detalhadamente o que é cada um documento. Aqui a gente está só apresentando abrangente, bem geral, tá? Então, manual de registro de treinamento. Então, toda vez que você faz uma capacitação de um profissional, de um funcionário, você tem que registrar, você tem que ter um manual lá de registro e treinamento, tá? Então, tem que, fizemos um treinamento durante 4 horas, foi orientado isso, isso e isso. O ideal é que todo mundo assine, né, para dar ciência desse treinamento. Lembrando que esses manuais a gente recomenda em atualizar esses manuais pelo menos uma vez por ano, porque pode mudar alguma coisa, você pode mudar o porte, né? Pode ter novos profissionais. Manual de treinamento a gente sempre orienta sempre que entra um profissional novo, né? Então você tem que, por exemplo, entregar um EPI para o profissional. Então o profissional de limpeza tem que usar luva, avental e tudo, você tem que entregar. Também você tem que protocolar essa documentação, comprovar que você entregou, né? Então se chega um fiscal da vigilância sanitária, os profissionais têm que estar paramentados, né? Eles têm que estar equipados, os EPIs. Vamos lá, outro documento. Esse aqui é difícil de fazer, tem município que é quase impossível. PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Empresas da área da saúde. Isso aí é o quê? É para você informar para o município qual resíduo contaminado você gera, qual tipo de resíduo seu consultório clínico hospital gera e esse resíduo que você faz com ele. Você não pode simplesmente pegar um lixo contaminado, né, que tenha uma gase com sangue, tem alguma coisa e colocar lá para o lixeiro recolher. Não pode. Isso é uma informação muito importante, muita gente tem dúvida. Mas eu tenho que ter uma empresa de coleta? Sim. Você precisa de fazer um plano de gerenciamento de resíduos informando quais são os resíduos que você gera, depois você tem que contratar uma empresa para fazer a coleta desse resíduo. Então isso é separado lá em resíduo classe A, classe B, classe C, classe D. Cada tipo de resíduo tem os contaminados, tem o pérfluo cortante, né? Então o pérfluo cortante você tem que ter um descapaque, aí você tem que ter uma empresa que faz a coleta, tem que ter contrato, paga mensal, tá? Então, como vocês podem ver, pessoal, eu estou sendo bem rápido aqui só para passar um pouquinho para vocês. O PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, isso é difícil de decorar. É só para saber se a empresa de vocês gera algum risco ambiental, né? Isso gera um pouquinho. Então, por exemplo, se você gerou uma gase lá com sangue, você tem um risco ambiental. Então, você precisa de fazer um plano. Geralmente, quem faz esses planos são empresas de medicina e segurança do trabalho, tá? Então, você precisa de contratar essas empresas, eles fazem um plano, geralmente eles são atualizados anualmente e geralmente esses documentos você tem que ter ou impresso ou salvo no seu computador para apresentar para a vigilância sanitária. PCMSO, esse é chatinho também, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Então é aqueles planos quando você faz contratar um funcionário, você faz um exame admissional, você vai demitir um funcionário, você faz um exame admissional. Dependendo do tempo que o funcionário está lá, você tem que fazer um exame periódico. Então, esse programa aqui que ele vai detalhar sobre isso, né? Qual que é o prazo, quanto tempo tem que fazer, né? Qual que é o risco da atividade. Então, esse também é feito por empresas de medicina e segurança do trabalho. Esse você não consegue fazer sozinho e nem pode, porque ele obrigatoriamente tem que ser assinado por um profissional técnico qualificado, tá? Outra informação importante, cartão de vacina de funcionários e profissionais que atuam aí na clínica, consultório e hospital. Esse cartão de vacina é porque tem algumas vacinas para quem atende na área da saúde que obrigatoriamente os profissionais precisam de tomarem essa vacina, né? Então você precisa de ter o registro do cartão de vacina. Então quando você vai contratar o profissional, você precisa de solicitar o cartão de vacina e caso ele não tenha essa vacina obrigatória, aí você tem que solicitar que ele vá até um posto de saúde para vacinar. Para os nossos clientes a gente já dá essa orientação na contratação do funcionário e tudo. Vamos lá, PMOC, pessoal. PMOC é o Plano do Ar-Condicionado, tá? Plano de Manutenção, Operação e Controle, PMOC. Esse é um plano que como é que ele funciona? Você possivelmente dentro do seu consultório, clínico, hospital, tem aparelho de ar-condicionado. Se você tem acima de certo porte, isso vai entrar numa legislação municipal, tá? Então, por exemplo, tem um município que fala acima de 60 mil BTUs, a soma de todos os aparelhos de ar-condicionados acima de 60 mil BTUs. Isso depende do município. Tem município que é 30, tem município que é 100, isso depende do município. Você precisa de ter esse programa, esse plano de manutenção. E o que é esse plano de manutenção? É a pessoa que vai dar manutenção no ar,
fazer a limpeza, ele precisa te dar um laudo, né? Então, precisa te falar, ó, foi feita a limpeza, assim, assim, assado, trocamos o filtro, foi feito isso, isso, isso. Dependendo do porte ou da atividade que você exerce aí, essa limpeza, essa manutenção tem que ser feita trimestralmente, dependendo tem que ser feito mensalmente, alguns casos semestralmente, alguns casos anualmente, tá? Mas é um programa lá que você vai fazer o planejamento e você vai fazer esse controle, tá? Então esse é o PMOC. Legal, lembra que eu falei no plano de incêndio? O plano de incêndio é o pré-requisito para o AVCB. Então você só consegue o AVCB se tiver o plano de incêndio. Mas que diacho esse plano de incêndio, né? Quando você entra, às vezes, numa loja, no próprio consultório, numa própria clínica, não tem aquelas plaquinhas de saída de emergência, não tem um extintor de incêndio, não tem uma plaquinha, às vezes você vai no cinema, lembra? No cinema, capacidade máxima. Então, isso é o plano de incêndio, né? Você vai fazer um plano para que caso tenha um incêndio, qual que por onde que você sai, qual é a saída de emergência, né? Dependendo do local, você tem que colocar a luz de emergência. Então, isso é um plano de incêndio. Então, ele é um pré-requisito para o AVCB. Os bombeiros geralmente só liberam o AVCB se todas as salas, as lojas do local possuírem um plano de incêndio. Tá? Outro documento importante, plano de dedetização e desratização. Isso é um documento básico, né? Você vai ter que contratar uma empresa para fazer isso. Você tem que ver a periodicidade de acordo com a legislação municipal, geralmente 6 meses ou 1 ano, depende do seu município. Então é um plano de dedetização, você vai fazer um plano. O plano é o quê? Um planejamento, né? Então você tem que ter um documento planejando que a cada X período você vai fazer isso e você tem que ter o controle. Toda vez que fizerem a dedetização, a empresa que fez, né, a dedetização e desratização, ela tem que deixar um laudinho para você, ó, foi realizado isso, foi aplicado tal produto, foi aplicado tal medicamento, né, tal veneno, né? Então, você precisa de ter esse laudo. Isso é muito importante. A gente vê alguns clientes que eles contratam a dedetização, contratam a desratização, mas só tem a nota fiscal da empresa, mas ele não tem esse laudo, né, do que foi realizado. E a vigilância sanitária não permite só a nota, tem que ter o laudo. Tá? Plano de monitoramento da qualidade da água. Esse é diferente do Presende e do laudo de água, tá, pessoal? Esse é um plano que você tem que fazer de limpeza, principalmente de limpeza da caixa d'água. Então, no local que você atua, né, possivelmente tem uma caixa d'água aí e você tem que fazer um laudo dessa caixa d'água. Geralmente, depende da legislação municipal, geralmente é de 6 em 6 meses. Então, a cada 6 meses você precisa de fazer a limpeza da caixa d'água, você vai contratar uma empresa, tem que ser uma empresa capacitada para isso. Não pode contratar uma pessoa lá, ó, faz a limpeza da caixa d'água para mim. Não pode. Você tem que contratar uma empresa capacitada, ela vai jogar uns produtos, ela vai fazer a limpeza e ela vai te dar um laudinho também. Ela fala assim, ó, foi aplicado tal produto, foi realizada a limpeza XYZ, tem algumas empresas que fazem o teste da água, né? Então você precisa de fazer isso. Outra coisa, contrato de serviços terceirizados. Isso muita gente não tem, pessoal. E a hora que a vigilância chega aí, ela pega nisso e você precisa de ter. Então vamos lá, uma clínica, um consultório, um hospital e assemelhados, para funcionar, depende de muitos terceiros. Vou te dar um exemplo, contabilidade é um terceiro, né? Uma empresa de contabilidade é um terceiro, então você precisa ter um contrato com a contabilidade. Dependendo do tipo de atendimento que você faz, você precisa ter um contrato com uma ambulância, você precisa ter um contrato com o hospital, caso tenha uma intercorrência no paciente, você precisa de encaminhar ele para o hospital, você precisa ter um contrato de CTI, né? Então, tem vários tipos de contrato, tá? Isso vai depender, logicamente, do seu porte, de qual atividade você exerce aí no seu consultório, na sua clínica, mas é bom você ter uma pastinha com esses contratos atualizados, tá? E sempre é bom verificar as datas, ter sempre esse controle de atualização. Então, o contrato de serviços terceirizados é muito importante. Pouca gente tem esse controle, tá? Laudo radiométrico. Geralmente esse laudo radiométrico é quem possui aparelho, né, que emite radiologia, né, que emite um raio-x, por exemplo. Se você você é um consultório dentário, você tem um aparelho de raio-x, você obrigatoriamente precisa ter um laudo radiométrico. Você tem aquelas questões, né? Tem que ter uma parede, tem que ser gabaritada, então tem toda uma regra para utilizar isso. Então, se você tem algum aparelho ali que emite,
você precisa do laudo radiométrico, tá? Não são todas as clínicas, consultórios, mas só algumas, mas a gente quer sempre ressaltar aqui. Não, esse aqui é importante, esse aqui é muito importante. Esse aqui, o que acontece? Você vai abrir um consultório, você vai abrir a clínica e às vezes você contrata um decorador, né? Um próprio arquiteto para fazer o projeto da clínica. E você gasta um dinheiro justo, né? Você quer fazer uma coisa bonita e você gasta um dinheiro e você faz aquela coisa maravilhosa, né? Você faz aquele consultório, o consultório é lindo, minha clínica é maravilhosa, só que tem que respeitar a legislação da vigilância sanitária. Então não adianta só fazer um projeto bonito, né? De fato uma reforma bonita, se não respeitar as regras. Então anota aí, RDC 50, é uma legislação da vigilância sanitária, onde tem as principais regras, um documento grande, um documento extenso, se eu não me engano ele tem mais de 150 páginas, tá? E o arquiteto que vai fazer o seu projeto arquitetônico, ele tem que ter esse conhecimento da RDC 50. Não, mas meu arquiteto é o arquiteto XY, tem projeto XYZ, ele não conhece da área da saúde não, mas ele tem vários projetos. Você tem duas opções, ou você contrata ele para fazer um projeto magnífico, contrata um outro arquiteto para adequar as legislações, ou você contrata ele informando que ele precisa de fazer o projeto adequado à legislação. Isso é muito importante, sabe por quê, pessoal? A gente tem muitos casos que a pessoa faz uma reforma, investe um dinheiro, né? Você vai investir no negócio de vocês e depois quando sofre uma visita da fiscalização, tem que fazer uma reforma, tem que quebrar, tem que adaptar, tem imóvel que mal você consegue adaptar. Então assim, o ideal é você fazer isso no começo, tá? Porque depois vai te gerar mais ônus e o pior do ônus é a dor de cabeça. Imagina você está com um consultório prontinho, com a clínica prontinha, já está atendendo e chega o fiscal e fala assim, mas opa, isso aqui não está de acordo com os padrões da RDC 50. Eu preciso que você faça essa adaptação. Se a adaptação estiver na lei, infelizmente você tem que fazer. Tem algumas adaptações que o fiscal pede assim, é para ficar, se não tiver na lei, ok, você vai entrar com recurso. Agora se tiver na legislação, que é obrigatório, então, por exemplo, consultórios têm metragem, então existe consultório de 9 metros quadrados para atender certo tipo de paciente, tem consultório de 7,5, então isso tudo tem que ser conhecido. Então a gente sempre recomenda, vai contratar um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico, que ele tenha conhecimento na vigilância sanitária, tá? Esterilização, caso na sua clínica ou consultório você tenha esterilização de equipamento e tudo, né? A CME lá você tem que ter todo o controle, todo o ambiente preparado, você precisa de ter um laudo. Eu não faço isso internamente, mas eu tenho algumas coisas aqui, alguns equipamentos que eu mando para uma terceirizada. Tranquilo, você tem que ter um contratinho assinado, você geralmente tem que ter um laudo, eles vão te dar um laudo de esterilização, tá? Então isso é importante. Documentos auxiliares, então não acabou, pessoal, ainda tem vários outros documentos, mas aí são documentos que são mais pontuais, geralmente depende de cada atividade. Então um consultório de odontologia tem alguns documentos que uma clínica médica não precisa, a mesma coisa ao contrário, uma clínica médica tem alguns documentos que outros tipos de atividades não precisam. Então a gente coloca documentos auxiliares, porque além de todos esses que a gente falou, existem outros documentos que a gente chama de documentos auxiliares, tá? Uma outra coisa importante é que esse geralmente quase ninguém tem, o pessoal só providencia isso na fiscalização, tá? Uma lista de equipamentos. Você precisa de ter uma lista de todos os seus equipamentos que você possui na sua clínica, no seu consultório, tudo, todos os equipamentos, tá? Uma lista, tá? E outra coisa, tem equipamento que você precisa de dar manutenção. Vou te dar um exemplo, um consultório odontológico, tem um equipo que frequentemente sofre uma manutenção. Então, além da lista de equipamentos, você tem que ter um plano de manutenção, tá? Quando você faz essa lista de equipamentos, o ideal é você marcar se aquele equipamento sofre algum tipo de manutenção. Se sim, você tem que adicionar ele em uma lista do plano de manutenção e contratar uma empresa capacitada e especializada para fazer a manutenção desse equipamento. Não é para contratar a pessoa ali da esquina que conhece um pouquinho, mas que não tem a prática para isso. A vigilância sanitária fala que tem que ser uma empresa capacitada para dar manutenção, principalmente em um equipamento, tá? Vou te dar um exemplo bobo, uma balança. Uma balança, você vai falar assim, mas eu comprei a balança, não precisa de manutenção. Precisa, ela tem que ser calibrada de tempos em tempos
para ter o peso certinho, né? Aparelho de medir pressão, então tem vários aparelhos aí, equipamentos que você precisa de dar uma manutenção frequente. Então você precisa de ter essa lista de equipamentos, esse plano de manutenção e uma empresa capacitada para dar manutenção ao equipamento, tá? Que é o próximo aqui que eu já falei, manutenção preventiva de equipamentos, que é a relação e você tem que estar sempre frequente, tá? Com isso, a gente tem validade. Quase todos esses documentos que eu te falei possuem validades, tá? Então, tem documento que é de 6 em 6 meses, igual eu falei, tem documento que é de 3 em 3 meses, tem documento que é 1 ano vence, tem o alvará da vigilância sanitária da maioria dos municípios tem validade de 1 ano. Tem município que é 2, tem município que é 5, tem município que é 6 meses. Isso é característica municipal. Então a gente recomenda você ter na sua pastinha ter um controle de validade, para que você não perca as datas e quando sofrer uma visita da vigilância sanitária, você ter surpresinhas, né? Então, pessoal, os documentos são basicamente esses, tá? Aqui a gente tentou citar os principais e os mais generalistas que servem para todo mundo. E duas informações importantíssimas que eu quero passar para vocês, tá? O pessoal fica assim, nossa, eu estou morrendo de medo de sofrer uma fiscalização, eu não tenho tudo isso aqui, e eles lacrarem meu consultório, lacrarem minha clínica. Vamos lá, eu sei que são documentos recomendados e você só vai conseguir o alvará da vigilância sanitária com esses documentos. Geralmente o fiscal faz a visita e ele vai te fazer uma relação do que falta, do que está incoerente. Sempre tem que ver se tudo que ele solicita está de acordo com a legislação, tá? Se você não, às vezes você tem que contratar uma empresa especializada, igual a gente é especializado, a gente consegue falar se aquilo que ele está pedindo é de acordo com a legislação ou não, tá? Então assim, voltando aqui, se você tiver alguns desses documentos, mas não todos, se sofrer uma fiscalização, eles vão fechar o seu consultório? Não necessariamente, tá? É bem provável que não, porque eles vão te dar um prazo para você cumprir isso. O que são documentos que são duas coisas que você não pode cometer de forma nenhuma, que esse gera multa e esse gera fechamento de consultório, de clínica, e reincidência gera até um processo criminal. Então vamos lá, medicamento vencido, esse você não pode ter de forma nenhuma. Cada município cobra uma multa, por exemplo, tem município que cobra multa para cada caixinha de medicamento vencido que achar R$500 de multa. Imagina, você recebeu uma caixinha lá com 20 amostras grátis, guardou numa gavetinha lá e esqueceu. O fiscal chegou lá, achou essa caixinha, R$500 de multa por caixinha, tá? Então esse você tem que dar uma geral aí no seu consultório, na sua clínica e manter sempre em dia, não deixe vencer de forma nenhuma. Se venceu, você tem que ter uma forma de descartar, lembrando, você não pode descartar medicamento em lixo comum, aí você tem que ter lá no seu PGSS como você vai descartar essa medicação vencida. Então esse é uma questão muito crítica. Reincidência, eles podem lacrar o seu estabelecimento. Outra coisa muito importante, pessoal, isso é até uma questão ética, né? Pérfuro cortante. Você obrigatoriamente tem que ter um descarpaque para depositar esse pérfuro cortante e ter uma empresa que faça a coleta desse descarpaque. Ah, mas é só uma agulhinha, eu vou jogar ali no lixo comum, eu coloco dentro de uma caixinha, eu coloco dentro do vidrinho, eu coloco numa garrafa plástica, hipótese nenhuma. Esse é crime, tá, pessoal? Esse, se pegarem você jogando um pérfuro cortante no lixo comum, você pode ir preso, tá? Pode sofrer um processo criminal. Então não faça isso em hipótese nenhuma. Por quê? Porque esse pérfuro cortante pode estar contaminado. Vamos supor que seja um paciente que tem uma doença, né? Tem alguma doença que seja contaminante. Ele está contaminado, o gari, na hora que vai recolher o lixo lá, ele perfura o dedo e pode pegar essa doença. Então, essa hipótese nenhuma. Esse, se chegar, eu já fiz visita em alguns clientes, quando eles não eram nossos clientes e não estavam preparados para isso, guardava numa garrafinha PET o pérfuro cortante e depois tampava e jogava no lixo. Né? Ou então naquela garrafa de água sanitária que tem uma alcinha. Não, mas aqui protege. Se o fiscal pegar isso, vai te dar uma multa e eles fecham consultórios, lá com o seu consultório. Aí você tem que entrar com processo, com recurso, né? Então é complicado. Então esse não, e assim, uma caixinha de pérfuro cortante tão baratinha, tá? E aí você tem que contratar a empresa também, ele não cobra caro para fazer a coleta. Porque ela vai fazer a coleta, às vezes, depende do volume que você vai gerar, né? Ou semanal, ou mensal. Então essas dicas eu queria passar para vocês. É muita coisa, eu sei que é muita coisa, mas assim, é importante, tá? Nossos clientes, a gente depois detalha item por item,
a gente não fica explicando detalhadamente cada um, porque senão você vai ter que parar o seu serviço todo aí para entender perfeitamente. Mas você precisa de ter noção do que você precisa. Para quem não conhece a gente, eu sou o Léo, da Conta Doutor, a gente é uma contabilidade especializada na área de saúde. A gente atende médicos, atende dentistas, outros profissionais da saúde, clínicas, consultórios, hospitais, tá? Então, nosso foco é atender vocês. Para quê? Ajudar vocês a reduzir essa burocracia aqui, que é muita, tá? E ajudar vocês a reduzir o pagamento de impostos dentro da lei, obviamente, tá? Então, se vocês não nos conhecem ainda, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, clica, compartilhe, manda para um colega, ajude a gente a podendo crescer para trazer mais informações para vocês. Se você é contador, se você é um consultor, a gente também dá consultoria para esses profissionais. O nosso objetivo é o quê? Que os profissionais da saúde sejam bem atendidos, mesmo que não seja nosso cliente. Então, se você quiser uma consultoria, se você quiser uma mentoria para a gente orientar vocês alguma coisa, a gente fornece isso. É só entrar em contato, tá bom? Pessoal, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!